Oi, pessoal, a gente está fazendo hoje mais um episódio do podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular aqui no estúdio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nós temos dois novos convidados, o Dr. Eduardo Garcia e o Dr. Fernando Procionoi. Doutores, boa tarde. Boa tarde. Um prazer ter vocês aqui com a gente para bater um papo sobre a sociedade e sobre esses temas tão interessantes. Deixa eu começar pelo Eduardo. Eduardo, conta um pouquinho para a gente a sua história, como você foi parar na oftalmologia e na nossa sociedade. Bom, eu me formei em Mogi das Cruzes em 88. Acabei de completar 36 anos de formado. E até o quarto ano eu queria fazer cardiologia e estava tudo engatado para fazer angioplastia. Até eu conhecer a oftalmologia. Aí eu me apaixonei, larguei a cardiologia e a oftalmologia virou assim a menina dos sonhos. É que nem você tá com uma noiva tudo marcado, falando, não, desisti, vou ficar com a outra. Trocou o coração apaixonei. pelo cristalino. Nossa, foi apaixonante a oftalmologia, eu fiquei na oftalmologia. E aí eu fiz a minha residência na Santa Casa de Santos, que eu sou de Santos, e o terceiro ano, o R3, ele não era obrigatório, ele era optativo na minha época. E aí eu fiquei com o Dr. Janduí, que era discípulo de Eurípides. Eu gostava muito de plástica, e o Janduí falou assim, pô, fica aí comigo, me dá uma mão no R3, fica aí, você gosta, você vai ficar. E eu fiquei com ele 25 anos lá na plástica ocular. E nesse Fica mais um ano aí comigo, fiquei 25, só para dar uma força. 25 anos trabalhando ombro a ombro. E depois chegou uma hora que eu falei assim, Jean, vamos fazer o seguinte, eu venho numa semana, você vem na outra, a gente não precisa mais vir os dois juntos. E nesse inteirinho eu fui frequentando o Pílio Burnier, acompanhei algumas cirurgias também do Dr. Eurípides. Eu ia para Campinas, ia para São Paulo, onde tinha alguém que fazia plástica, eu fui fazendo os cursos, fui aprendendo e fui me dedicando. E no final eu acabei fazendo um fellow de via lacrimal na Escola Paulista. Um amigo meu falou assim, pô, por que você não vai fazer o fellow lá de via? Você gosta tanto de via lacrimal? E eu fiquei com o João Amaro 1 ano, 2 anos, aí autorizaram eu fazer a pós, eu fiz o doutorado em vias, fiquei 10 anos vice do João Amaro, trabalhando com ele, e me dediquei à via lacrimal aí de uma forma muito mais intensa. E comecei a fazer pesquisa nessa área, que era o que eu gostava. Então eu fui para a China para aprender radiofrequência, depois eu fui aprender o laser, e hoje eu me dedico muito mais a essas duas especialidades assim, de fazer tecnologia na via lacrimal. E dentro da Paulista a gente pôde aprender um monte de coisa, que tipo fazer termografia de via lacrimal, a gente tentou fazer. Então a gente tem um nicho de tecnologia para você desenvolver pesquisa muito interessante lá. E eu estou lá até hoje. E aí, depois dos 10 anos do João, eu fiquei 5 anos vice da Simone Bison. E aí, agora eu assumi, agora eu sou o chefe das vias lacrimais da Escola Paulista. E estamos lá desenvolvendo pesquisa e treinando o pessoal e ensinando. E o que eu mais faço hoje de treinamento é ensinar laser, a dacrocistolrinostomia transcanelular com laser. Você imagina uma dacro que você viu, uma dacro externa, você poder fazer sem incisão, transcanalicular, uma cirurgia de 15 a 20 minutos, com bloqueio e sedação, faz o buraquinho no osco laser, não sangra, não corta, entuba e acabou. Quando eu me envolvia com vias lacrimais, aí a via lacrimal na minha vida é de outra época. Isso que você acabou de narrar, para mim, é um sonho. Eu não tenho essa... Como a faco chegou para catarata, como o laser chegou para refrativo, o laser chegou para a via lacrimal de uma forma surpreendente. Não substitui todas as técnicas, mas assim, é uma ferramenta tecnológica incrível para a gente. Como é que funciona hoje em relação aos médicos que estão aprendendo e na prática do dia a dia tem situações em que ainda você precisa recorrer à cirurgia tradicional? Bom, o residente quer aprender a tradicional, né? Tanto que na área de ensino eu tenho que pegar e ensinar o cara a fazer a dacro externa. Então ele tem que aprender a dacro externa, anatomia, resolver aquilo. Dali, se ele quiser fazer alguma outra coisa, aí ele começa a me acompanhar fora, porque a gente não tem essa tecnologia às vezes na área de ensino, mas a gente trabalha na área privada e o colega vai, o residente vai. Mas assim, eu tenho formado alguns colegas dos residentes, às vezes de 4, 5 residentes, sempre tenho que falar assim, cara, gosto muito de plástica, vou ficar contigo 1 ano, vou ficar 2. E o pessoal, às vezes, adora e fica. Eu acho que a plástica ocular tem uma coisa interessante em relação às outras. O resultado está na hora, né? Você faz a cirurgia e você já viu o resultado, né? Você já vê ali, quando você conserta um entrópio, um ectrópio, um tumor, você já faz a reparação. A gente também trabalha muito com trauma.
né? Muito trauma. Antigamente era para-brisa de carro, mordida de cachorro, agressão. A gente tinha muita reparação de pálpebra também. E eu acho importante o cara saber mexer nessa área. Você, em relação aos traumas com o advento de airbag e tudo mais e tal, teve uma mudança importante ali? Teve uma redução? Muito, muito. A gente tinha um índice altíssimo de perfuração de globo ocular, laceração de face por lesão de para-brisa. Depois que veio a lei do cinto de segurança, porque era 500, 600 pau no bolso, o cara começou a usar, porque ele tinha medo de tomar multa. Isso diminuiu muitos casos. E você sabe que eu lembro de uma época, peguei muitas perfurações no interior do Paraná, mas curiosamente, e eu achava isso estranho, alguns carros mais antigos tinham um cinto de segurança que não era de 3 pontos Era no banco da frente, era na cintura. abdominal. Então, talvez você diminuísse o índice de morte, Pelo mas trauma. você traumatizava a face da mesma forma. Fratura de glabela, trauma de face, Né? coisa assim. Exato. Depois veio diagonal e por último veio 3 pontos. E muita mordida de cachorro. Eu peguei muita criança mordida de cachorro. Eu tinha álbum, tinha coleção de mordida de cachorro com laceração. Isso é muito comum. Os pets, será que foram ficando mais calmos assim? Eu acho que sim, eu acho que também houve uma troca de pet, sei lá, as pessoas também foram trocando os bichinhos de estimação, diminuiu bastante os traumas, ainda existe, diminuiu. Mas assim, o conselho que eu dou para os residentes, fala assim, faça uma subespecialidade. Pode escolher a sua, mas faça a subespecialidade, isso vai te dar um diferencial. Quando você começa a buscar excelência num detalhe, você vai se destacar. Então, fala assim, eu faço tudo. O cara que toca todo instrumento não toca nenhum. O cara que fala todo idioma não fala nenhum. Então, quando você acaba escolhendo um, você vai bem. E a plástica ocular tem uma coisa muito interessante. Primeiro que, assim, pouca gente domina. Então, você vai ter um encaminhamento direto. Ainda não somos muitos. Não. Nossa, mas já estamos muito Estamos mais. crescendo, mas Então, ainda, em relação à população, ainda não somos tantos. Mas a estética chamou, né? Quando começou a ter muito procedimento estético, você teve uma migração muito grande de colega para essa área pelo procedimento estético. A patologia ainda são poucos os que fazem, que treinam e que querem aprender. Mas assim, o cara fazendo aquela área, ele primeiro vai ter muito encaminhamento. Eu já vou te avisando. Primeiro só vão mandar as buchas. Porque o que é arroz e feijão o cara faz. Mas se você resolver as buchas, o cara vai falar, quer saber? Nem vou fazer isso, eu vou mandar pro cara. E aí você vai ter o direcionamento. Então você fica com o direcionamento. E a segunda coisa é que você não tem anticorpo. Porque o cara que tem um serviço, em qualquer outra cidade de São Bernardo, fala assim, pô, você pode vir aqui ver os casos de plástica? Falei, pô, mas eu também faço. Ele fala assim, não, você faz o que você quiser, portanto você resolve os casos de plástica ocular e vias. Você resolvendo a via lacrimal e as plásticas, você faz o que você quiser. É muito interessante, é uma área muito gostosa. Aí eu vou nos eventos, é uma grande família, a gente encontra sempre os meus colegas, e às vezes até o meu tempo falou, vai falar de novo do que? Pios de ouro, o que você vai falar? Então é muito interessante. E você poder aprofundar e pesquisar nessa área é legal. E, de fato, a sociedade está cada vez mais exigente. Então, a tendência é que a gente fique melhor formado em determinadas áreas. Como conjunto, a gente vai entregar mais. Você não vai conseguir a mesma excelência em todas as cirurgias, não tem como. Não. E aí, às vezes, você se desenvolve numa área. Eu estou no laser desde o ano 2000. Pô, são 24 anos fazendo dark laser. Quer dizer, a curva de aprendizado também leva um tempo. O laser evoluiu, a tecnologia evoluiu. Eu ia perguntar agora, dentro dessa trajetória, como é que está o encaminhamento do laser, a tecnologia do laser, como é que está essa evolução? A gente diminuiu o tamanho da fibra, começava com 900 micras, caiu para 600, hoje a gente trabalha com 400 micras, você imagina, 0,4. Segundo o laser de diodo, ele ganhou o mercado, o KTP e os outros perderam o mercado. O diodo se estabeleceu. E agora você pode fazer um blend de onda. Então você pode colocar 980 nanômetros com 1470, você pode fazer um blend de 2 watts de um, 2 watts do outro, e você tem mais predileção por hemoglobina ou água. Então você começa a ter um melhor resultado, porque você começa a ter mais envolvimento na máquina. Que nem os carros hoje. Hoje o carro tem 7 marchas, dupla embreagem, 5 modos de direção, comfort. Então você está tendo mais recurso dentro da tecnologia. No final da década de 90, entre 95 e 2000, a gente ainda tinha muito mais a técnica convencional do que laser, e a gente ainda tinha uma taxa de recidiva, eu não me lembro, mas era uma coisa incômoda. Era. Era... Eu acho que até hoje a gente não tem 100% de resultado em via lacrimal. Mas hoje o que Mas que nós a também gente estamos de pensa? 90%. O laser eu cheguei a 87%. Estamos quase encostando numa DACO externa que está na faixa de 90% a 95%. Então, tudo melhor. A endonasal tinha um índice baixo. Tecnologia da endonasal,
Hoje eles estão encostando na dacro externa, eles estão fazendo 80%, 85% de 190. Então, assim, a tecnologia avançou, o meio óptico avançou, o material, o cara usa drill, o próprio laser endonasal também para usar. Eu acho que houve uma evolução nessa área. E na escola hoje, na prática lá do ambulatório, você tem mais adulto, mais criança, meio a meio, como é que tá? Muito adulto, né? Muito adulto. Eu acho que a gente tem poucas crianças com obstrução congênita, embora seja uma coisa que a gente vê no dia a dia, que é quase 50% das crianças nascem com algum nível de obstrução, mas 80% se resolve até 1 ano de idade de uma forma espontânea. Os casos que não se resolvem são os casos que vão dar trabalho. E aí vai acabar passando no colega generalista e ele vai falar, isso tem que ser alguém que faz. E aí, às vezes, essa criança chega com 2, 3 anos de idade e você já tem um caroço para resolver, né? Então, quando encaminha mais. Então, nós temos 2 retardos. O pediatra, que acha que a criança é pequena e não quer mandar com menos de 1 ano de idade, 2 anos. Fala, não, espera ter mais 2 anos. E às vezes cai no colega generalista que fala assim, não, vai fazer massagem e tal. E a gente sabe que os índices caem depois de 1 ano e meio de sucesso, que seria ideal você sondar essa criança nessa faixa de 12 a 18 meses. Mas ainda tem bastante criança para fazer sondagem. Mas o adulto, eu acho que ele ocupa, acho que 70, 80% desse nicho. E na tua prática lá, na escola e a prática de consultório particular, a estatística é mais ou menos parecida ou você pega diferenças, discrepâncias em relação ao Não, SUS e ao acho que é particular? muito parecido. Eu acho que a gente tem uns 20% de criança, 20, 25% e 75, 80% de adulto. É que junto com o adulto também vem todas as patologias de pálpebra. Às vezes a pessoa vem encaminhada com lacrimejamento, às vezes ela tem atresia de ponto, às vezes ela tem um equitrópio, às vezes ela tem um entrópio, e o colega às vezes nem viu que ele tinha um problema de pálpebra. Ou até as epíforas funcionais. Tem muito paciente que lacrimeja, e ele lacrimeja não por uma obstrução, mas por uma hipersecreção. Geralmente as mulheres entram naquele período de menopausa, elas têm um decréscimo do estrógeno, isso altera a lágrima dela, não tem mucina, e ela começa a ter um lacrimejamento excessivo, e você vai verificar, a lágrima está patente, está aberta, mas é a hipersecreção. E aí você tem que tratar o olho seco também. Aí você começa a tratar a patologia de olho seco. Aí vem mais coisas E o atrás. pessoal encaminha muito epífora para você, que não é obstrução. Então, E eu acabei ficando mais nas vias, embora eu faça bastante plástico ocular e tem muito. Eu opero muito colega parente médico. Fala assim: minha mãe quer operar a pálpebra. E eu falei que eu prefiro que faça coftalmo do que com cirurgião plástico. E a população também começou a ver isso, né? Talvez se o cirurgião plástico, por mexer por estruturas maiores, abdômen, mama, isso, aquilo, a área da pálpebra a gente domina mais, a anatomia a gente domina mais, a gente tem um material mais delicado, a gente pensa mais no olho do que na estética. Talvez a gente esteja num momento em que o reconhecimento social disso está aumentando, talvez o volume, o acesso à informação. Você acha que blefaroplastia estruturada tem um peso nisso? Eu acho que tem, porque deixou de ser só tirar a pele, né? Agora você pensa no conjunto, você pensa, muitas vezes a pessoa tem uma ptose supercílio associada, ou ela tem um lago oftalmo, você tem que fazer uma cantoplastia. Então você vende um conjunto melhor para o paciente. Fala, olha, não é só isso, você tem outros problemas. E aí a pessoa, às vezes, entende a situação. Mas antigamente era só tirar a pele, né? Tira essa pele e acabou. Tira essa pele e acabou. E assim, você enxerga a necessidade ainda de melhora na técnica? Tem algo que você ainda acha que precisa melhorar? Em relação ao equipamento, você gostaria que tivesse alguma diferença em relação à técnica em si? O que é que a gente poderia imaginar que pudesse melhorar um pouquinho a taxa de recidiva, que já é baixa, mas... Bom, eu acho que selecionar o caso. Tem muito paciente de via lacrimal que tem patologia nasal, rinite, sinusite de repetição. Esse paciente é um paciente difícil, porque você faz aquela anastomose e a conjuntiva dele nasal, ela é extremamente irritada, muito inflamada. E esse cara começa a ter crise de rinite, sinusite, ele acaba fazendo obstrução, porque existe uma migração da mucosa, um granuloma, uma sinéquia, uma aderência, obstrução mecânica. Então, assim, o paciente que tem doença nasal, ele precisava passar no otorrino antes, tratar a doença nasal, ter controle dessa rinite, sinusite, e você teria talvez uma onda de sucesso melhor. Estudar a anatomia dele, ver também se ele tem essas outras alterações, onde é que está o saco lacrimal dele. Tem muita saco lacrimal que às vezes é aberto no meio e não embaixo, você fica com aquelas síndromes de retenção. Então eu acho que se a gente analisar melhor os casos, porque não tem uma técnica para todo mundo, né? E a técnica que você domina. Se você faz muito bem externa, maravilha. Se você faz muito bem endonasal, maravilha. Mas nem todo caso dá para fazer endonasal.
entendeu? Às vezes não dá para fazer uma externa. E o laser veio para trazer uma tecnologia para você que o paciente, o anestesista e o cirurgião quer. Rápido, não sangra, Todos curta agradecem. duração. O plano de saúde até gosta. Ele fala assim, cara, você não vai gastar nada, nem material de síntese, tá ótimo. BBB. Nossa, é bom para todo mundo. É uma tecnologia muito interessante. Eu gosto muito. Agora, em relação a essa questão do equipamento, eu fiquei curioso. As fibras que tu usa são fibras específicas para via lacrimal Sim. ou são fibras Não que são têm fibras- outros usos? Fibra para via lacrimal ela é de quartzo e teflon e ela tem 400 micra. E ela tem um revestimento para evitar de machucar o tecido. Mas você tem que usar de alguns recursos. Então, a primeira coisa que eu ensino para o pessoal é o seguinte: proteja o canalículo para evitar disparo acidental. Então, eu uso um gelco 20. Eu ponho o gelco dentro do canalículo e aí eu trabalho o tempo inteiro por dentro do gelco. Porque se tiver um disparo acidental, você não acerta o canalículo comum que você vai ter um problemão. Então, sempre o gelco. Tentar sempre trabalhar pelo de cima para você ter um ângulo e conseguir pegar a parte mais inferior do saco lacrimal. E você tem que ter um colega bom na parte da cavidade nasal. Eu tenho um otorrino que trabalha comigo há muito tempo, o Pedro Sintra, que fez também doutorado. A tese dele também foi laser e operamos todos os casos juntos. E a gente está junto há 20 anos. Então, ele conhece o melhor da anatomia nasal e você conhece a parte da oftalmológica. E acho que esse é o melhor dos dois mundos para o paciente. Sabe, tem alguma alteração nasal, precisa lateralizar um corneto, precisa consertar um CP, ele está lá e já te ajuda. E você faz a anastomose na posição correta, mais baixa. Então, é muito interessante. E uma mensagem que fica aqui para todos que têm interesse nessa área, quer dizer, vou fazer via lacrimal, mas não é só via lacrimal, porque epífora e lacrimejamento de outras causas vão chover, e aí você As precisa... patologias de pálpebra também. O cara tem um entrópio matresiano, ele não sabe resolver pálpebra. O cara tem uma laceração, ele não sabe fazer uma sutura muito boa. Então, assim, tem que dominar a pálpebra também para fazer vias. Eu acho que a pessoa tem que ter o domínio, pelo menos, do trauma, das atresias, para resolver os problemas de pálpebra associados. E hoje nós tivemos aqui outros colegas falando um pouquinho de via lacrimal, falando um pouquinho de pálpebra, mas hemangioma, hoje nós não discutimos aqui. Fernando, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu sou de Porto Alegre, eu fiz minha faculdade na UFRGS, que nós chamamos carinhosamente URGS, Universidade Federal, e durante a faculdade tive ideias de fazer diferentes especialidades, mas tinha já aquela coisinha familiar, porque o meu pai é oftalmologista, ele é estrabólogo, agora já está aposentado, mas fazia estrabismo, foi meu professor, inclusive, e eu tive um avô que eu não cheguei a conhecer, que também era da época que era oftalmo e otorrino. Então, Nós éramos a mesma coisa na origem, né? né? Neuro, às Exatamente. vezes, o cara fazia tudo, cara. E era um porão, porque tinha que ser sala escura. Então, tinha essa questão familiar que eu acho que acaba influenciando. Tu vê em casa como é que é o dia a dia, as coisas de plantão, não ter plantão, poder escolher horários e acho que quando a pessoa gosta do que está fazendo, te transfere também essa ideia. Então, no final da faculdade, já estava decidido que eu queria ir para oftalmo, mas não tinha nada ainda com oculoplástica. Então, eu fui fazer um estágio opcional de doutorando no último ano da faculdade, lá no Wilsai, para rodar na oftalmologia toda. E chegando lá, a gente passava a primeira semana na emergência, daí na segunda semana eu quis ir conhecer a oculoplástica, que é uma coisa que a gente não tinha muito no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. E daí eu curti muito, e eu pedi para passar o resto do mês lá, passei o resto do mês na oculoplástica, lá na Filadélfia, no Wills, e voltei para fazer prova para residência, já meio que decidido que eu queria fazer oftalmo e oculoplástica. Daí aproveitei férias de residência, fui conhecer serviços, São Paulo, Rio, Minas, contatos tal, e consegui entrar daí no final da residência para o meu fellowship lá em Ribeirão Preto, com o professor Augusto, Patrícia, Augusto Bachega, todo aquele time, e cada vez mais apaixonado daí pela especialidade. E nada melhor do que um Wilsai para dar uma inspiração, né? Puxa, eu quero dar uma olhadinha se isso aqui me interessa, onde que eu vou? Wilsai, vou lá. Wilsai, Harvard, Barraqueiro, qualquer coisa assim, light. Uma boa inspiração. Mas então, daí, durante o meu fellowship, eu já comecei motivado pelo professor Augusto a fazer o meu doutorado. Eu já tinha também essa veia da carreira universitária, do meu pai, que era professor, tudo, e gostava de pesquisa. Então, eu comecei o doutorado naquela época, isso foi em 2005, fui defender em 2008. Isso, quando eu defendi, eu já estava em Porto Alegre de volta, já fazendo bate-volta, trabalhando, como é aquela coisa, quando começa a trabalhar, atende um pouco no consultório, não tem nenhum paciente no consultório, não tem plano, daí atende em uma clínica, começa a operar, tudo que vai aparecendo, depois aos pouquinhos tu começa a selecionar mais o que te agrada, o que te dá um melhor retorno, seja de diversão, seja financeiro.
E daí eu fiquei, quando eu voltei para Porto Alegre, de voluntário. Na verdade, a gente não tem lá no Hospital de Clínicas, a gente não tinha como vincular como voluntário extraoficial. Então, eu era o fellow da oculoplástica, só que ficava ali meio que fazendo toda a parte de cirurgia de pálpebra, órbita, vias lacrimais. Então, passou um ano, eu fiz um fellow de oculoplástica, no outro a gente criou um fellow de oculoplástica avançada, avançada 1, avançada 2, e até que lá por 2010 eu acabei entrando de contratado no Hospital de Clínicas. Fiquei mais 4 anos lá como médico contratado e teve um concurso docente que em 2014, então, eu entrei de professor daí lá. E daí que a gente começou a conseguir fazer deslanchar mais parte de pesquisa, tudo mais. E agora já fazem 10 anos, então, de carreira docente também. E nesse meio tempo eu comecei, quer dizer, desde a época do fellow eu já gostava muito da parte de órbita. E é uma coisa que, de forma geral, se tu não está num hospital grande, com recursos, bloco cirúrgico, tomografia, anestesia geral, é mais difícil tu trabalhar. Então isso me facilitou bastante estar no Hospital de Clínicas ali, que a gente tem todo o recurso para fazer a área que eu assim mais gosto de mexer é a parte de órbita. A gente vê muito, pela própria epidemiologia, muito Graves, tumores orbitários, e essa questão do hemangioma que tu comentaste, Rogério, então, que é uma das cirurgias que eu acho assim mais gostosa do cirurgião de órbita de fazer, porque é uma cirurgia que a gente percebe o nosso desenvolvimento e que, à medida que a gente vai ficando mais experiente, a gente consegue fazer com mais facilidade, por um acesso mais elegante. Então, bom, para quem não está habituado com esse tipo de cirurgia, o hemangioma de órbita, que é, na verdade, o nome moderno pela Sociedade Internacional de Malformações Vasculares, é malformação venosa cavernosa, mas a gente chama ainda carinhosamente de hemangioma cavernoso. Ele é a lesão benigna mais comum no adulto, e ele vai, em alguns casos, causar exoftalmo, proptose. Em alguns casos, ele vai ser encontrado como um achado incidental, isso é muito comum. O paciente tem cefaleia, faz uma ressonância para avaliar a cefaleia e acha uma bolinha lá na órbita, intraconal, extraconal, e daí te encaminham. Em alguns casos, essas lesões podem causar comprometimento visual, pode comprimir o nervo óptico ou levar a alguma perda visual. E então, a ideia da cirurgia do hemangioma vai desde da gente decidir o momento de operar e se é necessário operar aquele paciente. Muitas vezes a gente acaba baseado no diagnóstico clínico e radiológico, só acompanhando o paciente, se é uma cirurgia de risco muito elevado. E quando a gente decide operar, então entra essa questão da abordagem. Quando a gente começa a fazer cirurgia de órbita, a gente gosta de fazer coisa grande, tirar a parede orbitária, tirar a parede lateral, desinserir músculo, e com o tempo a gente vai começando a melhorar isso e aprender que a gente consegue algumas coisas fazer sem precisar um acesso tão agressivo. Então a gente começa a fazer um acesso pequeno transconjuntival, entra por um quadrante oblíquo, chega na lesão, e é uma cirurgia gostosa de fazer, porque o hemangioma geralmente ele é uma lesão que fica meio soltinha, encapsulada. Então depois que a gente consegue chegar nele com segurança, a gente vai tracionando, soltando ele e ele sai por inteiro ali. Não é uma cirurgia que tenha muitas complicações de sangramento. Claro, no acesso a gente tem que ter cuidado, mas a retirada da lesão em si é uma retirada bem satisfatória. E extremamente E gratificante. embolização? Vocês fazem embolização? Não existe Pra técnica de embolização de órbita? Existe para algumas lesões com fluxo vascular. O hemangioma cavernoso é uma malformação que tem muito pouco Venosa, fluxo, né? Então não tem essa questão de tratamento com hemodinâmica. Para lesões distensíveis, lesões de fluxo, se faz às vezes embolização ou embolização seguida de ressecção. Às vezes a gente vai lá na hemodinâmica, tem uma função, operar na hemodinâmica, bota aquele colete pesado, fica lá com um foco meio improvisado, mas às vezes a gente faz isso, emboliza e tira na mesma hora. Congelamento também? Mas hemangioma cavernoso não se faz geralmente esse tipo de procedimento. Geralmente é a remoção cirúrgica Nem mesmo. congelação. Não, a congelação não para diagnóstico, mas o que se usava, eu não tenho hábito de usar, mas se usava antigamente era o cryoprobe para grudar na lesão e tracionar ela, que nem faziam na intracapsular. Mas isso é uma coisa que eu não tenho hábito. Às vezes a gente passa um reparinho com um fio, uma seda 4, até às vezes tu transfixar a lesão, já dá uma esvaziadinha, fica mais fácil de tirar também. E o propanolol nas crianças? Eu já tive a oportunidade de tratar uma criança de 6 meses que tinha um hemangioma enorme sobre o frontal aqui. Nós tratamos com aquele sistema
do Aaron Fay lá de Harvard, que fazia Sim. propanolol. Não, isso mudou muito o tratamento. Na verdade, o hemangioma infantil, que também é outro que antigamente chamava hemangioma capilar, hoje hemangioma infantil é uma lesão distinta do cavernoso, né? Mas esse sim, o propranolol mudou. O beta-bloqueador, seja o propranolol, seja o beta-bloqueador tópico, às vezes até mudou bastante. Hoje em dia, a primeira A gente escolha. não opera mais criança. Eu tratei a criança 2 meses com propanolol. Peguei o esquema lá do Aaron Fay lá, também passou para mim, faz assim. O cardiologista avaliou a criança, falou, tá um sistema, nem a mãe acreditou que usou 2, 3 meses, aquilo sumiu. E aí é justamente, até nesse sentido, a paixão pela cirurgia, nesse caso, faz com que a gente não queira operar a criança, se for possível. O que eu aprendi com professores meus, cirurgião bom é aquele que opera pouco, só opera o que precisa. Isso é O que opera muito, aquele cara que opera tudo, fala, esse cara que opera tudo. É complicado. Então, e nessas lesões orbitárias, principalmente lesões benignas, que é o caso do hemangioma, até nós escrevemos uma resenha nos arquivos brasileiros recentemente, comentando um artigo do Jeffrey Rose, lá do Moorfields, que é exatamente isso, quais as lesões que têm alto risco de perda visual. Então, tem algumas lesões que, se tu está convicto que é um hemangioma cavernoso e está localizado lá no ápice orbitário, inferior ao nervo, tem algumas características que tu sabe que envolvem um alto risco e não está causando perda visual, muitas vezes a gente acaba optando por não mexer, exatamente para não produzir uma iatrogenia, uma lesão que não está... O risco é pior do que a solução. E como é a incidência hoje na prática de hemangioma? Porque Graves deve ser o que predomina. Na prática de cirurgia orbitária, nosso ambulatório de órbita, assim, mais ou menos, tem uma corte do Jack Rootman, que já está aposentado, mas fazia muita órbita lá em Vancouver, e ele organizava muito bem os dados dele, que em torno de 50% dos casos de órbita eram casos de ortopatia de Graves. E é o que a gente vê mais ou menos no nosso ambulatório, se tem 10 pacientes, 5 pacientes vão ser ortopatia de Graves, e daí começa a entrar os tumores, desde tumores benignos, tumores malignos. Acaba sendo, depois do Graves, talvez uma coisa bastante prevalente, o hemangioma cavernoso, que é realmente o benigno mais frequente no adulto. Entra depois outras questões de malformações orbitárias, sequela de trauma, tumores orbitários, a gente acaba tendo, isso reflete muito a questão até de sistema de saúde, acesso dos pacientes, a gente acaba tendo muito tumor que não era primário orbitário, por exemplo, um vaso celular, um carcinoma epidermoide de pálpebra, de conjuntiva, que acaba tendo invasão orbitária e vai para uma eventual exenteração, mas que se tivesse sido abordado na sua fase inicial, talvez não chegasse até esse ponto de virar um paciente da órbita. Vocês viram um crescimento do espinocelular? Nós estamos vendo aqui em São Paulo um crescimento exponencial do carcinoma espinocelular. Nós estamos pegando criança, adolescente, tumor de conjuntiva, você faz biópsia espinocelular. Muito, está aparecendo uma quantidade muito grande. Surgiu até eu acho que vi uma reportagem fazendo correlação, óbvio que eu acho que é muito especulativo, mas traçando alguma relação com vacinas. Isso eu vi também. Tem até um livro, né, que chama assim, aquela Henriqueta Lacroix, a mulher que não morreu, que eles contam a história de que essa senhora morreu de espinocelular de útero, né? E eles guardaram o tecido dela, que foi o único tecido humano que se reproduzia in vitro. E aí o pessoal começou a desenvolver as vacinas com as células dela, que são as células Henriqueta Lacroix, HL lá. E existe uma teoria de que você estaria, de uma forma indireta, como ela tinha a doença, você poderia, ao fazer a vacina nas células dessa pessoa que teve um câncer muito avançado, você está distribuindo também célula tumoral para todo mundo. Escreveram até um livro, tudo, mas assim, não teve embasamento científico, né? Não teve uma repercussão científica. Mas eu não percebi, pelo menos lá em Porto Alegre, ainda é a nossa sequência assim, a gente opera baso, vem um SEC depois, baso, daí será que a incidência solar, litoral paulista aqui, nós temos tanto, cara? Aumentou muito. É difícil saber e é importante começar a prestar atenção, né? Como surgiu também um pouco especulativo, mas começaram a surgir alguns casos em cirurgias eletivas aumentou um pouquinho a incidência de trombose e tromboembolismo e está começando a se pensar em relação à vacina em pacientes sem fator de risco nenhum. Claro que não são cirurgias muito curtas, né? Essa última vacina que a gente teve, né? Da última pandemia. Né? Isso até uma coisa que tem que cuidar, porque o pessoal começou a usar muito ácido tranexâmico também. Na anestesia, né? Isso às vezes pode ter alguma relação. Sim.
E em relação ao trabalho e à evolução da técnica, você se considera satisfeito com o que a gente tem hoje em descompressão? Porque, por exemplo, hoje eu fiz essa pergunta para os casos de cirurgia, fiz para a Ivana, de retração em casos pós-Graves, e ela disse assim, não estou satisfeita não, a gente ainda não sabe para onde correr, nós estamos pensando, estamos tentando. Em relação às cirurgias de descompressão, no caso do hemangioma, o resultado está excelente. E no resultado em relação a Graves? Não, nós estamos em constante evolução, acho assim, sempre melhorando. Eu diria que a gente já melhorou muito em relação ao que eu fazia em 2005, quando eu estava no meu fellowship. Então, a gente evoluiu de fazer basicamente um padrão de descompressões inferomediais para começar a abordar a parede lateral. Agora nós estamos fazendo um trabalho de fazer algumas descompressões que a gente faz um alongamento da fissura orbitária inferior, algumas teorias assim, que o grande problema que eu vejo da descompressão de órbita, que é o que acaba me limitando muitas indicações, porque eu não quero oferecer esse risco para o paciente, é a questão da diplopia nova. Um paciente que não tem diplopia, sair da cirurgia enxergando duplo é uma coisa bastante desconfortável. Então, e a maioria dos pacientes que a gente faz a cirurgia descompressiva, ou que a gente até está chamando hoje em dia, quando não tem uma compressão orbitária verdadeira, de redimensionamento orbitário, isso aí também escrevi com o professor Augusto um editorial nos arquivos sobre orbital resizing, que na verdade é uma órbita que não está comprimida, mas que tem alguma questão cosmética que quer reduzir o exoftalmo. Então, nesses casos, mais ainda, a gente quer minimizar ao máximo possível os riscos. Se o paciente está perdendo visão por uma neuropatia compressiva, melhor se não tiver visão dupla, mas se ficar com diplopia faz parte do problema. Mas um paciente que não está com nenhum problema funcional, a gente tenta evitar ao máximo. Então, acho que o que melhorou nos últimos anos foi a questão de conhecimentos, que a gente sabe melhor qual parede orbitária escolher, qual que naquele paciente vai ter uma chance menor de ter uma diplopia nova, ou que vai minimizar outros riscos de alteração de sensibilidade da face, outras coisas que podem eventualmente acontecer, e a gente está melhorando nisso. Acho que a ideia sempre com o tempo, tentar fazer procedimentos menores ou com menos riscos envolvidos e com resultados semelhantes ou melhores. Hoje em dia tem digamos assim, a concorrência para a cirurgia orbitária, que são os anticorpos monoclonais que estão surgindo, que já propõem alguma redução de exoftalmo como resultado do tratamento. Claro que é uma redução que não chega próximo do que a gente consegue com uma descompressão orbitária, mas que talvez seja um caminho, talvez no futuro se consiga realmente tratar também de forma medicamentosa esses pacientes e melhorar razoavelmente. Mas a cirurgia ainda está em evolução, sem dúvida, e a gente ainda tem bastante coisa para melhorar. E na sua prática, você, na maioria dos casos, você está sozinho ou você costuma entrar com colegas de outras áreas? Às vezes, hoje de manhã, conversando com ela, eu disse, olha, eu encontro muito neurocirurgião, muito cabeça e pescoço e tal. Sim. Como é que tem sido para vocês? Cirurgia orbitária, a área de órbita em geral, é uma área que tem muita interação multidisciplinar, assim como o pessoal que trabalha com uveites também. A gente tem muitas condições orbitárias que têm relação com doença sistêmica, como, por exemplo, a própria ortopatia de Graves, e tem muitas doenças orbitárias que vêm ou vão para a vizinhança. Então, eu trabalho muito com otorrino, eu tenho um trabalho integrado com otorrino lá no meu hospital, em função principalmente dos abscessos orbitários. A gente recebe quase todo mês uma criança de qualquer lugar do estado com um abscesso orbitário e uma pansinusite, uma sinusite complicada que levou aquele abscesso. Geralmente a causa do abscesso orbitário, 99% das vezes vai ser uma sinusite. Então a gente acaba fazendo geralmente um acesso conjunto, eles fazem a parte de drenar o seio, fazem uma abertura do seio, e nós fazemos a parte orbitária. Cirurgia de cabeça e pescoço, tumores que vão além da órbita ou que vêm de outro lugar para a órbita, sinusectomias junto com a exenteração de órbita, eventualmente com a própria cirurgia plástica geral, alguns retalhos ou reconstruções que envolvem áreas que vão muito além da região periocular. Então nós temos realmente uma relação com outras áreas. Neurocirurgia não é tão frequente, mas às vezes tem algum acesso neurocirúrgico, alguma lesão que chega até a dura mater, tem que fazer o acesso com eles. E é curioso que são cirurgias que acabam tendo uma dimensão que para nós é pouco usual. Para nós uma cirurgia de 1 hora é o padrão, meia hora, 1 hora, 2 horas já é um pouco mais demorado. E às vezes a gente entra numa cirurgia com a neurocirurgia que vai levar
6, 8, 12 horas e para eles é o normal. E a gente, é o padrão deles. Exatamente. E essa pergunta, a gente conversou hoje na órbita, ela é importante porque assim, o cirurgião de órbita, ele tem que estar treinado também para interagir com equipes e com outros colegas, porque às vezes alguns de nós fazem um voo solo e desacostumam a trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe não é bem assim, é tipo um casamento. Às vezes alguém faz alguma coisa que o outro não gosta, o que está incomodando. Quando você acaba escolhendo o parceiro certo, você acha tem toda essa questão afins, de política, de bom relacionamento, mas a gente aprende muito. Eu gosto de entrar em cirurgias com outras especialidades, outras equipes, porque a gente sempre aprende alguma coisa, desde uma forma de revestir a ponta do cautério até um jeito de segurar a pinça, de dissecar. Eu estava contando hoje mesmo, nós começamos a fazer agora lá em Porto Alegre aquela neurotização de córnea. Os americanos já estão fazendo há algum tempo, a gente se motivou, a equipe da córnea lá estava querendo fazer, então a gente tem uma neurocirurgia que trabalha com nervo periférico, que se prontificou a fazer conosco, e é impressionante, ela disseca com uma mosquitinho o supraorbitário, todo o trajeto, coisas que a gente não está habituado a ver e a gente vai aprendendo com eles. Então, eu acho super interessante essa vivência multidisciplinar. Para o crescimento. Isso, a gente aprende. E saindo um pouquinho da nossa área, mas mergulhando numa outra situação, esses problemas que o Rio Grande do Sul teve recentemente com a enchente, afetaram de alguma maneira importante assim, a rotina, mudaram alguma coisa, devem ter atrapalhado? Como é que está isso? Sim, não. No momento que teve a enchente, que subiu mesmo a água, foi um espírito tipo pandemia do Covid, assim, parou a cidade. A gente ficou sem água, vários lugares sem luz, as áreas que não eram alagadas, e todo mundo, assim, parou colégio, parou hospital, como estava sem água, reduziu a atividade só para essencial, sem nada eletivo. E a gente foi com as crianças preparar kit de lanche para os desabrigados, e as pessoas receberam em ginásios, desabrigados, tudo. Então aquele período parou por uma semana ou duas, tudo. Depois aos pouquinhos foi retornando. Então, claro, quem morava ou tinha sua empresa, trabalho em áreas que foram alagadas, muita gente perdeu tudo, e agora alguns já voltaram, outros que perderam não tiveram como se recuperar, mas as áreas que não foram diretamente afetadas já estão agora voltando à normalidade. O aeroporto já voltou a funcionar. A primeira vez que eu venho agora saindo de Porto Alegre mesmo foi aqui para São Paulo, nesse final de semana, que a gente passou quase 6 meses sem aeroporto, tinha que ir para Canoas ou para Florianópolis, e agora voltou já com metade do funcionamento. Em dezembro agora é para voltar a fluxo total. Então as coisas vão normalizando aos poucos. Claro que vão ficar sequelas, provavelmente vai ter uma questão até econômica para o Estado bastante pesada também, mas no nosso dia a dia de prática médica já está praticamente normalizado. Doutor Fernando, doutor Eduardo, olha, eu só tenho a agradecer a vocês aqui pela participação no nosso podcast. É um projeto que o Felipe Pereira, assim, a menina dos olhos do presidente, a gente tem caprichado. Todos os podcasts têm sido muito enriquecedores, muito interessantes, e eu espero encontrá-los e contar novamente com vocês o mais brevemente possível. Muito legal. Eu que agradeço o convite, foi muito legal a ideia. Eu sou fã de podcast, quando eu estou no carro, estou ouvindo podcast o tempo todo, então eu só apoio total essa iniciativa e parabéns para ti e para o Felipe. Estamos à disposição, e eu acho que realmente é um meio novo de comunicação, uma coisa que é de fácil digestão. A pessoa, 10, 15, 20 minutos, ela tenha contato com aquela matéria e depois ela provavelmente vai querer mais. Fala, será que dá para esmiuçar mais isso ou aquilo? Então, que venham novos capítulos. Jogar uma sementinha. Que venham novos capítulos. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Então tá.